Tá, se eu tiver uma onda, nesse caso aqui uma corda, eu dou um tequinho nela, ela vai balançar. Vai balançando assim. Nesse caso aqui, a gente tem um ventre, que é isso aqui, que é como se fosse uma barriga. Tem um nó e tem outro nó, ou seja, tem dois nós. São basicamente quando a linha, que é a largura inicial da corda, antes da gente balançar, tem, cruza com o ponto do ventre. Então, nesse caso, como a gente tem uma barriga, a gente tem dois nós e um ventre, que é basicamente a barriga. Então, a gente tem aqui agora uma corda que tem duas ondas. No caso, dois pulsos de onda. E aqui, no caso, ele não ficar balançando. E aqui agora a gente tem um nó. Ou seja, no caso, a gente tem três nós e dois ventres. E aqui a gente tem a largura da corda. Então, nesse caso, a gente tem, quando tem duas barrigas, tem três nós e tem dois ventres. Aqui. Agora, então, bom, então a gente sabe que o número de barrigas vai ser n mais um de nós, que no caso eu chamei o número de barrigas de n. Então se tem uma barriga vai ser dois nós, tem duas barrigas vai ser três nós, tem quatro barrigas vai ser cinco nós. Mais o número de ventre, que é o mesmo número de barrigas, ok? Mas quando eu penso em onda, eu penso normalmente uma onda assim que fica balançando, né? Porque nesse caso, quando a gente tem uma de uma barriga, é porque a onda da outra barriga, ela tá aqui nesse caso, só que ela tá invisível. A gente não consegue ver ela, porque só tem uma barriga. Nesse caso aqui, o que tá acontecendo? Esse daqui é o comprimento de onda completo, e esse daqui é o comprimento de onda da corda. Nesse caso, o comprimento de onda vai ser duas vezes a corda, porque cada um dos lados aqui é metade do comprimento de onda. Então, como a gente sabe que a frequência é velocidade dividida pelo comprimento de onda, então, substituindo, fica que a frequência numa corda é a velocidade dividida por 2L. Então vamos ver, nesse caso aqui a gente tem duas barrigas, né, dois ventres. E aqui a gente não continua, porque nesse caso a gente já tem duas. A gente não precisa continuar uma invisível se a gente já tem o suficiente, tá bom? Então nesse caso aqui a gente tem que o comprimento de onda é igual à largura da corda. Ou seja, trocando aqui, fica aqui. Como a gente sabe que F é igual a V sobre lambda, então F também é igual a V sobre L. Ok? E multiplicando por dois lados, vocês vão entender porque eu fiz isso depois, fica F igual a 2V sobre 2L. Ok? Agora vamos para três barrigas. Nesse caso aqui, esse daqui é um comprimento de onda, porque isso daqui só é um pulso de onda, mas o comprimento da corda é isso aqui inteiro. Então, nesse caso aqui, a gente tem cada uma dessas ondas. Tá? Então, esse daqui vai ser dois pulsos de ondas, 2 lambda, e então um L são 2 terços de lambda. No caso, um lambda, 2 terços de L, porque a gente tem aqui 2 terços, mas a gente pega duas partes de 3 ondas, que 3 ondas é o total, que é a largura. Então, nesse caso, substituindo aqui, fica V, não, que é a frequência é igual a V sobre 2 terços de L. Como que a gente divide fração? A gente pega o V, que no caso é V sobre 1, né? E multiplica pelo inverso do segundo, quando a gente quer dividir. Então, nesse caso, vai ser vezes 3 vezes 2 sobre 2L. Então, vai ficar que a frequência dessa onda de 3 barrigas é 3 vezes sobre 2L. Então, a gente tem que uma barriga F igual a V2 sobre 2L, duas barrigas F igual a 2V sobre 2L, três barrigas é 3V sobre 2L, dá pra perceber aqui, né? Aqui, né? Dá pra perceber. Então, a gente sabe que aqui é 1 vezes 2L, aqui é 2 vezes 2L e aqui é 3 vezes 2L. Então, uma corda com o número de barrigas N, nesse caso o N seria o número de barrigas, né, o número de ventre, tem frequência igual ao número de barrigas vezes a velocidade dividido por duas vezes a largura. O que significa? Basicamente isso aqui, que o número de barrigas que tem uma corda, a frequência dele vai ser o número de barrigas vezes V sobre 2L. Isso aqui é a série de frequências. Toda onda vai ser isso aqui. Então a frequência é o número de barrigas vezes a velocidade sobre 2L, duas vezes a largura da corda. Né? Então aqui a gente tem f de 1 vezes v sobre 2L, f de 5, 5v sobre 2L, f de 10, 10v sobre 2L, f de n, nv sobre 2L. Basicamente isso. E no caso, frequência medida em Hz. Então,
Nesse caso aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem 10 barrigas e está falando que o comprimento é 10 metros e a velocidade é 2 metros por segundo. Ele quer que a gente saiba qual que é a frequência dessa corda. Então, bom, a gente sabe que são 10 barrigas, então f de 10 vai ser igual a 10, que é o número de barrigas, vezes v sobre 2L, no caso é 2 metros por segundo, dividido por 2 vezes o L, que é 20. Então vai ser 10 vezes 2 dividido por 20, 10 vezes 2 dividido por 20, no caso fica 1 Hz. Ok? Só fazer a conta aqui. Agora outro exemplo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15 barrigas. Tá falando que o comprimento é 1 km dessa corda e que a velocidade é 5 metros por segundo. Como é que a gente descobre a frequência nesse caso? Bom, a gente tem que f de 15 vai ser igual a 15 vezes sobre 2L. Se a gente tem isso aqui, a gente já sabe a velocidade e a largura, é só a gente substituir. No caso, como a velocidade está em metros, vamos colocar a largura em metros também para ficar mais fácil, tá? Então, nesse caso, vai ser, trocando aqui, né, 15 vezes 5 dividido por 2 vezes 1000. Então, vai ficar 75 dividido por 2000. Isso aqui é aproximadamente 3 dividido por 80, que é 0,0375 Hz, tá bom? Essa aqui seria a frequência dessa onda. Agora, saindo disso, vamos para outro tema que eu não falei no último vídeo, tá? Mas eu falei um pouco sobre o tema, então eu vou pular algumas partes, tá? São os dois tipos de classificação de ondas. O primeiro tipo são os três tipos de ondas que são eletromagnéticas, as mecânicas e as gravitacionais. As ondas eletromagnéticas são as ondas de rádio, microondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta e raios gama. Faltou o raio-x aqui também, que eu esqueci de botar, tá? Mas tá aí também. Então, são as ondas eletromagnéticas que são rodeadas por campos magnéticos e se propagam no vácuo, tá bom? São as características que eu já falei no último vídeo, não vou falar de novo, tá? Só ver lá. Também tem ondas mecânicas, que é o som, as ondas do mar, as cordas, as ondas sísmicas, tipo terremotos, que são aquelas que se propagam por um meio material. Nesse caso, o som, a gente se propaga, tipo, quando a gente bate alguma coisa, quando a gente fala. As ondas do mar é quando a gente faz uma perturbação em uma superfície de água. As cordas, quando a gente balança a corda. As ondas sísmicas, quando a placa tectônica causa um terremoto, tem as ondas sísmicas. Isso aqui são no caso de ondas mecânicas, estavam precisando de alguma coisa de um meio material, uma coisa que seja sólida. E as ondas gravitacionais, eu não falei no último vídeo, mas os principais exemplos são supernovas, fusão de buracos negros, kilonovas, são explosões de. São colisões de estrelas, de neurônios, tá? Mas isso aqui basicamente é o seguinte: essas ondas gravitacionais são ondas invisíveis no tecido do espaço-tempo que se propagam na velocidade da luz. São essas ondas gravitacionais aqui que você já deve ter visto, sei lá, um vídeo, sei lá, no Manual do Mundo, não sei, que é basicamente o tecido do espaço-tempo, no caso no espaço, né? Que é muito difícil explicar, mas é basicamente um tecido que separa o espaço do tempo, né? E as ondas gravitacionais se propagam nesse tecido na velocidade da luz. E alguns exemplos são as supernovas, fusão de buraco negro e quilonovas também. E os outros tipos são as longitudinais, transversais e mistas. Basicamente, as longitudinais, já falei na última aula também, no último vídeo, né? Esses três tipos, mas eu vou passar falando um pouco sobre eles, tá? Longitudinais são ondas que vão pela própria sentido da onda, então se a onda está indo para a direita e a onda está indo para a direita também, elas são ondas longitudinais. Transversais são aquelas que não estão indo na mesma direção da onda. Então, se a onda está indo para a direita e o pulso de onda está indo para cima e para baixo, são transversais. E mistas são aquelas que misturam longitudinais e transversais. E alguns exemplos de longitudinais são o som, as ondas sísmicas e as molas. As ondas transversais são as mais comuns, tá? A maioria é transversal, que no caso são as eletromagnéticas, e as ondas gravitacionais todas elas são transversais, e também as cordas são ondas transversais. Nesse caso, a maioria das ondas mecânicas são ou longitudinais ou mistas, mas só a corda, que é uma onda mecânica, é transversal. Então depende muito das mecânicas, tá? Mas o resto é tudo transversal. Okay? E as mistas são, por exemplo, ondas do mar, as ondas sísmicas, também pode ser ou longitudinal ou mista, tá? Por isso eu coloquei os dois aqui. E o som também pode ser os dois, mas no meio sólido é misto, ok?
Nesse caso, se tipo, eu fizer um som através de alguma coisa, tipo, batendo na mesa, por exemplo. Ok? Agora vamos para um tema importante: reflexão, refração e difração. São os fenômenos ondulatórios. Reflexão é basicamente quando aqui eu tenho um espelho, por exemplo, e aí eu tenho uma onda, ou alguma coisa, qualquer coisa, praticamente, tá vindo pra cá, vai rebater e vai vir pra cá. Seja mais em ótica, tá? Mas, basicamente, vai fazer esse caminho aqui, e esse ângulo sempre vai fazer 90 graus. Sempre que bater alguma coisa e voltar, esse ângulo vai fazer 90 graus. Tudo vai refletir. Sabe quando você, tipo, está refletindo sobre algum assunto? Você está, tipo, pensando sobre ele. Então, basicamente, tô pensando, tá ligado? Então aqui faz um ângulo de 90 graus. E aqui, se por exemplo aqui é 40 graus, então aqui vai ser 50 graus. Sempre vai fazer um ângulo de 90 graus, tá bom? E também tem no meu caso importante, que uma crista de um vai ser o ponto do vale de outro. Então, no caso, o ponto mais alto de um vai ser o ponto mais baixo de outro. Importante saber isso também. Agora, isso pode acontecer em muitas situações, muitas. Aqui, por exemplo, a gente tem um cara numa caverna, não sei como ele foi parar aqui, mas ele tá fazendo um som, ele tá falando, tá gritando, e esse som ele vai rebater várias vezes até chegar no ouvido dele de novo. E se esse som chegar no ouvido dele no mesmo tempo em que ele está falando, nesse caso não vai acontecer um eco. Mas se depois que ele falar o som rebater aqui, ou seja, a velocidade do som for maior do que a velocidade que ele fala, vai chegar no ouvido dele, tá? Mas eu não preciso saber. Só precisa saber que o eco é um exemplo de reflexão do som. Ok? Aqui também tem outros casos, como a reflexão da luz. No caso, o mar aqui tá refletindo a luz que está vindo por outros lugares. E, por exemplo, numa sinuca, ignora o desenho que tu tá. Mas basicamente tem uma bola aqui, aí já vai bater aqui e vai pra cá. Isso aqui é um exemplo de reflexão que faz um ângulo de 90 graus, entendeu? Então, beleza. Agora vamos falar de refração. Você tá andando na orla de Copacabana no seu carro totalmente realista. E aí, você por algum motivo virou pro lado. E aí vai bater agora na praia, na areia, né? Quando você for bater na areia, o seu pneu que tá aqui, ele primeiro vai. O pneu que tá na frente, ele vai primeiro bater aqui na areia, contanto que você não esteja no ângulo de 90 graus. Tá? Se não estiver reto a areia, seu primeiro pneu vai bater e aí vai diminuir a velocidade. E aí esse aqui vai estar a mesma velocidade, então ele vai chegar pra cá. Ou seja, ele vai mudar o ângulo que você tá. Nesse caso, você tá vindo pra cá, ele vai vir pra cá, porque aqui o pneu vai diminuir a velocidade e aqui vai estar a mesma velocidade. Então ele vai virar. No caso, quando você tem velocidades diferentes, você vai virar a direção, né? Ele vai colocar a direção para outro lugar. E isso também acontece com ondas, tá? A refração de uma onda basicamente vai diminuir a velocidade. E como a gente sabe que V é igual a lambda F, então se diminuir a velocidade também vai ser proporcionalmente, vai diminuir o comprimento de onda, mas não a frequência. Então nesse caso a gente tem a lei de Snell-Descartes, que como é proporcional, então a velocidade 1 não é igual à velocidade 2, vai diminuir a velocidade, e o comprimento de onda 1 não é igual ao comprimento de onda 2, mas a frequência é a mesma, aqui a frequência é igual a essa. Então, nesse caso aqui, como é proporcional, a gente sabe que V1 sobre V2 é igual a lambda 1 sobre lambda 2. E também o seno desse ângulo aqui seria dividido pelo seno desse outro ângulo, no caso, o seno que você está vendo inicial comparado ao espelho, ao meio né, que você ultrapassou para refratir, acho que é isso que fala, dividido pelo seno do ângulo depois da refração, vai ser igual a velocidade 1 sobre a velocidade 2, que é igual a lambda 1 sobre lambda 2. Tá? Essa aqui é a lei de Navier-Descartes. E agora é difração. Vamos dizer que está aqui numa sala de aula e bateu o recreio, 9h40, e aí tá todo mundo querendo sair da sala de aula. Então vai todo mundo chegar na porta que está aberta e vai sair e vai voltar para o seu lugar normal. Isso aqui é uma difração e uma onda também difrata. Você tá vendo todo mundo por uma onda aqui. E aí, tipo, tem uma parede aqui, obviamente eles não bater na parede. Eles vão querer entrar pela essa portinha aqui. Então, eles vão entrar na portinha e vão continuar seu caminho de sempre. Ok? E nesse caso aqui também funciona com ondas. O princípio de Huygens diz que quando você tem várias ondas e elas enfrentam um obstáculo, elas vão ficar desse jeito aqui, vão ficar onduladas.